Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui, também aqueles que vão estar nos assistindo através do vídeo, e eu creio que Deus vai lhes abençoar de maneira tremenda e poderosamente. Nós vamos lhes conectar de maneira muito clara com os tempos de Deus. E se existe algo que a igreja hoje precisa conhecer, saber, ter ciência, é exatamente a respeito dos tempos de Deus. Há dois domingos atrás, nós ministramos sobre esse tema, compreendendo os tempos da restauração. E nós ministramos uma primeira parte da mensagem. E eu gostaria apenas de recapitular algumas coisas para os irmãos, para nós entrarmos na outra parte da mensagem. Queridos, preste bem atenção uma coisa. Não existe nada pior do que a ignorância. A ignorância é a pior de todas as formas de escravidão. Portanto, nós temos que nos livrar da ignorância. E como é que a gente se livra da ignorância? Com conhecimento. Somente o conhecimento te livra da ignorância. Por isso a palavra nos adverte de maneira muito clara que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Jesus falou para aqueles que criam nele, que eram escravos. Por quê? Porque viviam sem o conhecimento. Ele disse: conhecereis a verdade. A verdade não se conhece sem a revelação do conhecimento. Então, nós temos que entender a importância de ficarmos livres de toda a ignorância que o mundo e o sistema religioso têm impregnado dentro da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos conhecer o propósito eterno de Deus. Para que nós possamos conhecer o que Deus designou que vai fazer e que vai realizar e que vai acontecer. E sobremodo, por que devemos conhecer isso? Porque nós fazemos parte desse projeto. Amém ou não? Se você faz parte desse projeto, dê um amém como quem crê. Amém? Então, por isso nós devemos conhecer. Então, nós estamos falando sobre a restauração de todas as coisas. Porém, nós devemos compreender os tempos da restauração. Na mensagem anterior, eu disse aos irmãos que nós estamos no cenário propício. Para quê? Para que verdadeiramente aquilo que Jesus disse que iria acontecer, aconteça. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 9, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, você vai perceber que Elias nunca se manifesta quando tudo vai bem. Pelo contrário, o Espírito de Deus, através de Elias, se manifesta quando tudo vai mal. E nós temos um cenário propício. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos para o Brasil, nós podemos ver um Brasil idólatra, nós podemos ver um Brasil corrupto, nós podemos ver um Brasil imoral, nós podemos ver um Brasil de centenas e milhares de evangélicos que também não fazem diferença nenhuma das pessoas que estão aí no mundo. Eu digo, na sua grande maioria. Então, na verdade, nós estamos vivendo um cenário propício para quê? Para que Deus envie aquele que vai restaurar todas as coisas, que é exatamente ministérios no nível de Elias, para restaurar todas as coisas. Então, nós estamos num cenário propício, né? Hoje, o mundo está aí aterrorizado e em pânico. Por quê? Porque até armas químicas, né, estão usando, tá certo, para fazer guerras e tudo mais. Então, na verdade, esse é o cenário do mundo. Então, esse é o momento em que Deus vai manifestar Elias. Jesus disse
que é importante, né, que Elias venha primeiro. Primeiro do que quem? Primeiro do que ele. Elias virá primeiro do que Jesus, para restaurar todas as coisas. E assim, consequentemente, a restauração vai começar pela casa de Deus. Hoje, lamentavelmente, nós temos uma igreja menina. Uma igreja menina, onde ministros fazem espetáculos expulsando um demônio. Fazem espetáculos expulsando um demônio. E eu vou falar uma coisa para você, nós não devemos fazer espetáculo nenhum expulsando um demônio. Sabe por quê? Porque qualquer macumbeiro lá fora faz isso. Qualquer exorcista lá fora faz isso. Nós temos que celebrar, não é quando nós exorcizamos o demônio de uma pessoa, mas é quando nós damos-lhe consciência de que elas podem fechar as portas e nunca mais os demônios entrarão na sua vida. Amém ou não? Aí sim nós vamos celebrar. Por quê? Porque o demônio só entra na minha ou na sua vida se eu permitir. Então, há um conhecimento, há uma revelação, para que eu diga ao demônio, na minha vida, você não triunfará e não entrará na minha vida. Amém ou não? Então, é importante que nós entendamos isso. Mas há ministros que estão demonstrando um grande poder porque são capazes de expulsar um demônio. E eu digo para você, qualquer criança que crê no Senhor pode expulsar demônios. Amém ou não? Nós temos que entender isso de maneira bem clara. Agora, nós precisamos entender que a igreja precisa sair desse nível de infantilidade e ir para o nível de maturidade. Porém, para que isso aconteça, ela tem que entrar no tempo em que Deus designou para fazer isso. E os irmãos sabem, eu tenho ministrado aqui, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, o apóstolo Pedro foi claro. É tempo que o julgamento, ele diz assim, já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E você sabe, quando se fala em julgamento, o julgamento serve para duas coisas. Qual é? Quais são as duas coisas que servem o julgamento? Condena ou liberta. Isso tem a ver com a restauração. Já é tempo de que a restauração comece pela casa de Deus. Então, se Elias vem para restaurar todas as coisas, por onde Elias vai começar a restaurar todas as coisas? Diga comigo assim, pela casa de Deus. E a minha pergunta a você é o seguinte, quem é a casa de Deus? Não vou nem perguntar o que é, vou perguntar quem é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Levante a sua mão e diga assim, eu sou a casa de Deus. Então a restauração vai começar pela minha vida, pela sua vida. E é importante que nós compreendamos isso de maneira bem clara. Por quê? Quando a casa de Deus for restaurada, ela vai assumir a sua posição de restaurar todas as demais coisas. Amém, amados? E eu vou te falar uma coisa. Deus vai reposicionar as peças que governam o mundo. Hoje o mundo é governado pelos ímpios, mas o mundo tem que ser governado pelos justos, por aqueles os quais o Senhor está levantando para ser reis e rainhas, para governar toda a terra, com justiça, integridade e retidão. Por isso, vamos continuar falando sobre compreendendo os tempos da restauração. Compreendendo os tempos da restauração. Queridos, Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5 e 6, Salomão diz algo interessante. Ele diz que para todo propósito há um tempo e um modo. Diga comigo assim, para todo propósito, diga, há um tempo e um modo. Ou seja, Deus não faz nada fora do tempo. E uma coisa muito impressionante sobre Deus, sabe o que é? É que Deus, conhecedor de todas as coisas, ele designou um tempo propício para fazer tudo aquilo que ele determinou e designou que fará. Você veja que o próprio Senhor, ele designou um tempo para a restauração de todas as coisas.
e uma restauração definitiva. E qual é o modo? Diga comigo assim, o modo, diga, o modo. Diga, é a manifestação do espírito profético, diga, no nível de Elias. Amém? Esse é o modo, ou seja, Deus vai usar este modo para restaurar todas as coisas. Então, compreendendo os tempos da restauração, eu disse aos irmãos, vou só mencioná-los. Em primeiro lugar, eu disse que Deus, neste tempo, levantará ministros no nível de Elias. Isso eu preguei na mensagem anterior. Que Deus, neste tempo, levantará ministros no nível de Elias. E eu vou apenas citar. Eu falei que Elias foi a manifestação de Deus em sua geração. Nos dias de Elias, quem andava definitivamente na terra? O próprio Deus através de Elias. Por isso ele fez tudo o que fez. Ele restaurou, na verdade, Israel naqueles dias. Amados, há muitas pessoas que às vezes leem a história de Elias e anelam viver não no nível da vida que Elias viveu em Deus, mas anelam ter as manifestações que Elias teve em Deus. Ter as manifestações é uma consequência de você viver a vida que ele viveu em Deus, tá certo? Nós não devemos buscar ter as manifestações primeiro de ter a vida. Portanto, Elias teve uma vida que permitiu Deus viver através dele. Por isso ele fez tudo o que fez. Depois, Eliseu foi a manifestação de Deus na sua geração. Por ele viver a mesma dimensão de vida que Elias viveu em Deus, ele também teve manifestações excepcionais de Deus através dele. João, que era outro homem, numa outra geração, num outro tempo, mas que também andou no mesmo espírito de Elias, fez algo extraordinário para a restauração de Israel e preparar o tempo para que Jesus pudesse, na verdade, manifestar-se na terra naquela geração. Então, você vai observar que Deus, na verdade, foi levantando várias pessoas que andaram no nível de Elias para nos mostrar que neste tempo Deus levantará ministros no nível de Elias. E esses ministros que Deus está levantando neste tempo são os apóstolos e os profetas. E você sabe que os apóstolos e profetas são ministérios de fundamentos. E o ministério desses apóstolos e profetas começa pelo altar. A primeira dimensão da igreja que há de ser restaurada será o altar. Quem trabalha no altar? Os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Com qual finalidade? A finalidade de aperfeiçoar os santos para o desempenho do ministério, a fim de que deixem de ser meninos e tornem-se homens na medida da estatura do varão perfeito. Então, observem que, na verdade, o propósito pelo qual Deus envia Elias, Deus levanta ministros no nível de Elias, é ter uma igreja no nível de Elias. Amém ou não? Vocês entenderam isso ou não? Tá complicado? Tá simples? Tá simples? Tá simples, eu estou perguntando. Quantos estão entendendo? Levanta a mão. Então, o propósito de Deus, observe bem, não é apenas os ministérios. Não, o propósito de Deus é a igreja, nesse nível. Amém, amados? Agora, começa por alguma parte.
Começa pelo altar. Para quê? Para que toda a casa seja restaurada. Tendo sido restaurada toda a casa, o mundo será rapidamente restaurado. Amém, amados? Amém ou não? Então, observe bem, olhe para cá. Entenda o que eu vou falar. A preocupação de Deus hoje é com quem está lá fora ou com quem está aqui dentro? Fala para mim. A preocupação de Deus é com quem está lá fora ou com quem está aqui dentro? Com quem está aqui dentro. Agora, isso não impede que a gente também vai buscar quem está lá fora. Porém, a nossa maior preocupação tem que ser o quê? Dentro da casa. Para quê? Para que essa casa seja restaurada. Essa casa sendo restaurada, e quando eu estou falando esta casa, eu não estou me referindo a esse local, eu estou falando a casa de Deus. Amém, amado? Amém, amado? A casa de Deus sendo restaurada, num abrir e fechar de olhos, lá fora será restaurado. Amém, amados? Agora, por favor, não entenda que eu estou falando que, não, nós não precisamos buscar quem está lá fora. Não estou falando isso. Eu estou falando que, no nível em que estamos, para buscar os que estão lá fora, dá um trabalho terrível. Sim ou não? É cansativo demais. Por quê? Porque aqui não está pronto. No momento que aqui estiver pronto, lá fora será alcançado de maneira rápida. Amém, queridos? Então, preste bem atenção. Vamos continuar agora. Compreendendo a restauração, compreendendo os tempos da restauração. Bom, agora nós vamos à segunda parte da mensagem. Em segundo lugar, Deus neste tempo levantará ministros no nível de Elias, preste bem atenção, para confrontar os falsos ministros. Diga comigo assim: Deus neste tempo levantará ministros no nível de Elias para confrontar os falsos ministros. Vamos observar o que eu estou dizendo. Observe bem. Observe bem. Por que a igreja entrou em ruína? Se eu perguntar para você, a igreja que você conhece hoje, ela tem alguma coisa a ver com a igreja apostólica que Deus levantou através de Jesus e dos seus apóstolos? Ela tem alguma coisa a ver? Não. Não. Primeiro, a igreja apostólica, ela era um organismo, não uma organização. Segundo, a igreja apostólica, edificada por Jesus e seus apóstolos, ela trouxe a solução para o mundo da sua época. Veja bem, ela trouxe a solução para o mundo da sua época. Você sabe qual foi a maior de todas as crises de Herodes? Sabe qual foi? Quando as pessoas tinham necessidades, as pessoas não procuravam o governo, procuravam a igreja. E a igreja supria a necessidade de todas as pessoas. Amém ou não? Quando as pessoas tinham problemas de enfermidades, as pessoas não procuravam o governo, elas procuravam a igreja. Porque até a sombra de Pedro sarava todos os enfermos. Amém, amados? Observem bem, Pedro não fazia campanhas de evangelismo, Pedro não fazia campanhas de cura. Isso era natural. Amém, queridos? Era natural. Você vem ao reunir da igreja e você vai ver de maneira muito clara em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Os ensinos do reino. Amém? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não diz que a igreja perseverava fazendo campanha de milagre, campanha de cura, campanha disso, campanha daquilo outro. Não diz isso. Diz que a igreja perseverava fazendo o quê? Perseverando na doutrina. Diga, doutrina é conhecimento. O que é doutrina? Conhecimento. Na comunhão, ou seja, na
vida de intimidade uns com os outros, no partir do pão, nas orações. E aí o resultado qual era? E o Senhor todos os dias acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Não era assim? Amém ou não? Hoje a igreja não persevera na doutrina, não persevera no partir do pão, não persevera em oração e quer que o mundo seja salvo. Tem alguma coisa errada, ou não tem? Então, na verdade, o que é que acontece? Essa igreja que nós temos hoje, ela em nada se compara com a igreja apostólica. Em nada, absolutamente nada. Por isso, o Senhor vai restaurar esta igreja. Mas quem fez esta igreja se desviar dos fundamentos? Diga comigo assim, os falsos ministros. Quem fez a igreja se desviar dos fundamentos? Os falsos ministros. Então, nesse tempo, Elias, ou digo melhor, os ministros revestidos no espírito da revelação de Elias, vão confrontar aqueles que verdadeiramente causaram danos ao corpo de Cristo e que continuam causando. Observem o que nos mostra a palavra do Senhor. Elias confrontou os profetas de Baal e os postes ídolos. Abra sua Bíblia. Quantos estão aqui? Quem está aqui, diga amém. Preste bem atenção, abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esteja bem atento com relação a isso. Capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 17. Diz assim, ó. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a quem? Os Balaíns. Agora, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze-me, vejam bem, e traze-me os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Preste bem atenção, amados. Escute bem, olhe para cá. Quando Elias aparece a primeira vez a Acabe, ele aparece para trazer um juízo. Por quê? Ele aparece para trazer um juízo. Porque, na verdade, Israel, preste bem atenção, que tinha uma recomendação do Senhor de não adorar a outros deuses. Tinha se pervertido. Agora, observe bem, quantos profetas no total estavam agora ensinando suas doutrinas para Israel? Quantos no total? 850. Mais, sustentados por quem? Pelo governo. Comiam todos eles à mesa de Acabe. Acabe, ele era o rei. Jezabel, ela era a rainha. Então, observem bem, o que eles ensinavam? Eles ensinavam que Baal era o deus da fertilidade. Diga comigo assim, eles ensinavam que Baal era o deus da fertilidade. Todos, digam comigo assim, eles ensinavam que Baal era o deus da fertilidade. Então, quando Elias chega, preste atenção, o que foi que Elias fez? Ora, se Baal era o deus da fertilidade, ou seja, era o Deus que abriu os céus para que a chuva viesse, abençoasse a terra e a terra produzisse, quando Elias chega, ele fecha as águas. Ele diz assim, não cairá chuva nem orvalho, segundo as minhas palavras. E vai embora. Depois de 3 anos, observe bem, depois de 3 anos Elias volta. Quando ele volta e encontra-se com o rei Acabe,
Acabe é profundamente desrespeitoso, né? És tu perturbador de Israel. Elias é claro com ele: não fui eu que perturbei Israel, foi você. Você que perturbou Israel. Foi você que desviou Israel dos fundamentos que nunca deveria ter se desviado. Foi você que, junto com a sua mulher, que patrocinaram tudo isso que está acontecendo. Hoje, as pessoas estão titubeando entre dois pensamentos: se Baal é Deus ou se Jeová é Deus. Então, você que perturbou Israel. Agora, nós vamos fazer o seguinte: convoca todo mundo lá no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, recebendo o sacrifício que será oferecido, esse é o verdadeiro Deus. E aí então os irmãos sabem o que aconteceu, né? Os profetas de Baal ficaram lá orando. Depois Elias vai lá, ora, Deus de Israel se manifesta com fogo, consome o holocausto, lambe a água, tá certo? Todo Israel se prostra diante do Senhor e declara: só o Senhor é Deus. O que foi que Israel disse? Que Senhor? Baal ou o Deus de Israel? O Deus de Israel. Somente o Deus de Israel é Deus. E aí, preste bem atenção, vamos ler na palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Versículo 37, capítulo 18, 1 Reis, versículo 37. Diz assim, ó: responde-me, Senhor, a oração de Elias. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: agarra os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-no, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon. E ali, o que foi que Elias fez? Os matou. Então, preste bem atenção, amados. Olhem para cá. Deixe-me dizer algo para vocês. Elias, literalmente, matou os profetas de Baal. Por quê? Porque foram eles, patrocinado por Acabe e Jezabel, que desviaram Israel dos fundamentos do reino. Amém? Amém ou não? Então, preste bem atenção. O que é que vai acontecer neste tempo? Deus vai levantar homens, ministros, no mesmo nível de Elias, para quê? Para confrontar. Porque, amados, tem que haver um confronto. Se esses ídolos são Deus, que o povo passe a adorá-lo definitivamente. Mas se o Deus de Israel é Deus, que o povo o reconheça e passe a adorá-lo para sempre. Então, você vai ver que Elias foi enviado para quê? Para confrontar os profetas de Baal e os postes ídolos. Observe bem, João confrontou os enganos de Israel e os seus líderes. Diga comigo assim: João confrontou o engano de Israel e de seus líderes. Amados, a Bíblia diz que João, ele era tão idêntico a Elias, que ele foi formado no deserto. Ele comia o quê? Gafanhoto, e se vestia exatamente como Elias. E Jesus disse que ele era o Elias que haveria de vir. Então, você vai ver que João está se manifestando no espírito
em que Deus manifestou o profeta Elias. Para quê? Para confrontar aqueles que, nos tempos de João, estavam enganando novamente a Israel. Eu nunca vi um povo gostar tanto de ser enganado como o povo de Deus. O povo de Deus parece que ama o engano. Você vai ver que em todas as gerações, o povo de Deus descamba dos fundamentos e se deixa levar por enganos. Por quê? Porque o povo de Deus não gosta de examinar as Escrituras. O povo de Deus não gosta de examinar a palavra. Queridos, nós temos que examinar a palavra. Sabe por quê? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre onde há fumaça, há fogo. As pessoas têm que examinar. Amém, amados? Tem que examinar as Escrituras. Para quê? Para não se deixar enganar. Para não se levar por enganos. Israel, nos dias de João, prestes à manifestação de Jesus, estava novamente envolvido no engodo do engano. Por isso, Israel não podia expressar o propósito de Deus sobre a sua geração. Ao invés de manifestar o propósito de Deus, precisava ser o quê? Restaurado. Então, João se manifesta. Para quê? Para confrontar o engano de Israel, bem como o engano de seus líderes. Olha o que diz a palavra do Senhor, preste bem atenção. Quantos estão aqui? Mateus no capítulo 3. Escute isso. Mateus no capítulo de número 3. É importante que nós possamos dar toda a atenção àquilo que o Senhor está falando. Por que eu estou fazendo este preâmbulo? Para te mostrar coisas corretas a respeito dos tempos. Para que você creia, está escrito, está comprovado na palavra. Então, é importante que você entenda isso de maneira clara. Mateus 3, a partir do versículo 3. Preste atenção. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queridos, preste bem atenção. Como é que estava o caminho do Senhor nos dias em que Deus levantou a voz que clamava no deserto, que era João Batista, o Elias? Estava totalmente tortuoso, desvirtuado. Agora, o texto continua a dizer assim, ó: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Quem era que viveu, quem se vestiu assim e comeu assim antes dele? João, ou digo melhor, Elias. Elias, tá certo? E aí então o que acontece? João vem no espírito de Elias, manifestando a mesma dimensão da vida de Deus que Elias manifestou. No versículo 5, então, observe bem, então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Observe bem, quem era que ia? Os hebreus. Quem eram os hebreus? Os descendentes de Abraão, que haviam se desviado da promessa, que haviam se desviado dos fundamentos. O que era que eles estavam fazendo aqui? Estavam se reconciliando com o propósito para o qual Deus os criou e os enviou naquela geração. Contudo, olha o que diz o texto, versículo 7, preste atenção. Mas, vendo ele muitos de quem? Dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao batismo, disse-lhes, disse o que, amados? Não, ele não disse assim, não.
queridos, que maravilha. Amores, que ótimo que vocês estão vindo. Não. Como foi que ele tratou? Raça de quê? De víboras. Preste bem atenção, amados. O que é uma víbora? Olha para cá. O que é uma víbora? É um animal extremamente venenoso. Olha como era que João estava tratando aqui, na verdade, preste atenção, como era que João estava tratando aqui os líderes de animais, o quê? Venenosos. Mais do que peçonhentos, né? Venenosos. Tá certo? Venenosos. Vocês são um veneno de Israel. Vocês são a praga de Israel. Vocês são a causa de Israel ter se desviado de tudo aquilo que Deus os criou para realizar na sua geração. Esse era o tratamento que ele estava dando aos líderes. Mas vendo eles, muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Queridos, prestem bem atenção. Os saduceus e os fariseus, eles eram profundos estudiosos da lei. Eles eram os PhDs. Eles eram os doutores da lei. Eles eram os mestres da lei. E foram eles exatamente que mesclaram a verdade de Deus com enganos. E, por via de consequência, levou Israel a se desviar dos fundamentos. Então, aqui, João está tratando, na verdade, com os líderes. E ele vai dizer para os líderes: produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe de uma coisa? Olha para cá. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque João está dizendo: vem cá, vocês não vêm aqui com falso arrependimento, não. Não vem aqui, sabe, para agradar o povo, mostrar que vocês estão assim, também se arrependendo. Não, não. Vocês têm que se arrepender de verdade. E outra coisa, não vai ser o batismozinho que eu vou fazer nas águas aqui, que eu vou ficar querendo que vocês, na verdade, se arrependeram. Eu quero ver, a partir de hoje, frutos dignos de arrependimento. Eu quero ver a vida de vocês. Eu quero ver a atitude de vocês. Eu quero ver o que vai sair da boca de vocês. Eu quero ver o comportamento de vocês. Amém, amados? Amém, amados? E ele vai dizer mais. Preste atenção. Ele está virado. Ele vai dizer mais. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar o quê? Amém, amados? Você pode entender duas coisas aqui. Uma, eu vou falar só uma. João estava dizendo, na verdade, para os fariseus e os saduceus: vocês não bastam dizer: eu sou filho de Abraão. Não, vocês têm que mostrar que de fato vocês são sua descendência. Sabe por quê? Porque sobre estas pedras, pedra fala de quê? Fundamento. Pois assim, sobre esta revelação que eu estou trazendo, Deus vai levantar os verdadeiros filhos de Abraão. E se vocês não forem um deles, vocês vão ficar o quê? Fora! Amém ou não? Sabe por quê? Porque João vai e aprofunda mais. Ele vai dizer assim, ó: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será o quê? Preste bem atenção. Isso se aplica a todos nós. Mas João, preste atenção. Isso se aplica a todos nós. Mas João dirigiu essa palavra especificamente aos líderes. E ele disse: o machado está o quê? Posto à raiz. Preste atenção. Olha para cá. Um dia desse, nós precisamos contratar alguém para poder fazer podas numas árvores grandes que a gente tem lá no condomínio. E
Claro, hoje não seria o machado, mas seria o motosserra, né? Mas o motosserra, eles trouxeram o motosserra para cortar os galhos. Mas isso não mata a árvore. Pelo contrário, faz ela ser mais robusta, faz ela ter uma nova e melhor aparência. Mas observe que o machado aqui não estava posto nos galhos. O machado aqui estava posto aonde? Na raiz, porque quando se corta a raiz, se mata a árvore. Então você vai observar que João não estava dizendo: olha, vocês terão novas oportunidades. Não, ele estava dizendo: esta é a única oportunidade que vocês terão. Ou hoje vocês se arrependerão para produzir os frutos para os quais Deus lhes enviou para produzir, ou hoje mesmo vocês morrerão. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos entendem o que eu estou falando? Então você vai ver que João se manifestou no espírito de Elias. Para quê? Para verdadeiramente confrontar os falsos mestres, líderes. Então você vai ver, preste bem atenção, você vai ver que o espírito de Elias, diga comigo assim, o espírito de Elias, diga, é um espírito que ao receber a palavra de Deus, diga, ele se revolta com tudo aquilo que não tem a ver com a profunda verdade de Deus. Amém, amados? Sabe de uma coisa? Você não pode achar, porque, sabe, fala em Deus. Irmãos, o diabo também fala em Deus. Por sinal, eu vou falar para você uma coisa, não somente o diabo fala em Deus, mas ele se transfigura, querendo parecer Deus. Então, você não pode achar que, aqui fala de Jesus. Não, o que é importante não é o que fala de Jesus. O importante é você entender o seguinte: fala de Jesus, mas fala os fundamentos corretos que Jesus veio revelar. Se não fala os fundamentos corretos que Jesus veio revelar, isso aí está cheio de mesclas e misturas. Precisará ser restaurado e confrontado. Para quê? Para que isso possa produzir os frutos que verdadeiramente Jesus veio para produzir. Amém, amados? E Jesus veio para produzir um fruto único. Sabe qual foi? Restaurar o reino de Deus. Porque a única coisa que Deus espera de Jesus, de fato, sabe o que é? É que vai chegar um momento quando Jesus vai entregar o reino totalmente restaurado a Deus, para que Deus seja tudo em todos a partir daí, e a partir daí começaremos uma nova história no reino eterno de Deus. Amém, amados? Essa foi a missão que Deus outorgou a Jesus para realizar sobre a terra. E está em processo, e nós fazemos parte disso. Amém, amados? Diga comigo assim, está em processo e nós fazemos parte disso. Então, vejam ainda, Jesus, diga comigo assim, Jesus confrontou duramente o sistema religioso. Preste bem atenção, Elias confrontou o sistema religioso da sua época, sim ou não? João, um pouquinho antes de Jesus, confrontou o sistema religioso também. Jesus agora entra no cenário do seu ministério e ele entra para confrontar também o sistema religioso dos seus dias. Eu quero que você esteja bastante atento. Talvez eu vou parar nesse ponto aqui. Isso aqui é um subtópico, tá, irmãos? Do capítulo ponto 2. Né? Primeiro Elias, depois João, agora Jesus, tá certo? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Mateus, quantos estão aqui? Mateus no capítulo de número 3. Mateus. Está aí em Mateus 3? Quem está em Mateus 3, diga amém. Vejam bem. Versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixai por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Diga comigo assim, então João consentiu. Jesus veio, olha para cá, para começar o seu ministério.
Mas para começar seu ministério, ele precisava ser batizado. E ele precisava ser batizado no Espírito. E ele veio a João. João olhou para ele e disse: mas você não precisa ser batizado. Por quê? Porque eu batizo o batizo do arrependimento. E você não tem nada do que se. Porém, Jesus assim, eu não estou buscando esse batismo do arrependimento, estou buscando um outro batismo. O batismo no mesmo Espírito em que você está. Porém, no nível maior, porque esse vai ser definitivo. João resistiu. Jesus disse: não, nós temos que cumprir a lei. Nós temos que cumprir a palavra. Você tem que permitir. Você tem que deixar. Versículo de número 16. Assim Jesus foi batizado. Digo melhor, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Preste bem atenção, amados. Olha para cá, diga comigo assim: Elias, diga Elias, diga antecipadamente manifestou a plenitude da vida de Deus. Diga, João antecipadamente manifestou a plenitude da vida de Deus. Diga, Jesus, diga, antecipadamente manifestou a plenitude da vida de Deus. Preste atenção que Jesus estava pulando aqui uma etapa. Ele foi batizado, eu te pergunto, Jesus foi batizado no Pentecostes ou Jesus foi batizado na plenitude? Hã? Você percebe que ele pula uma etapa? Qual é a etapa que ele pula? A do Pentecostes. Quantos percebem isso? Ele pulou uma etapa. Sabe por quê? Porque neste último tempo, você não vai cumprir mais etapas. Etapas que passaram, passaram. Amém ou não? Você vai entrar na nova etapa. Amém ou não? Quantos entendem que eu estou falando? Ah, mas para eu manifestar a plenitude da vida de Deus, eu preciso passar pelo batismo no Espírito da Palavra, pelo batismo no Pentecoste, para então chegar ao batismo em Cristo. Negativo. Foi Paulo que disse que os filhos nesse tempo vão conhecer direto o Pai. Amém ou não? Eu vou falar uma coisa para você, preste atenção. No momento em que as novas pessoas chegarem no contexto de uma igreja totalmente restaurada, sendo o Cristo corporativo, essas crianças nascem conhecendo a plenitude da vida de Deus. Elas pulam todas as etapas que os outros passaram por ela. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém, amados? Então, nós temos que entender isso. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha o que diz a palavra, no capítulo 21, Mateus 21. Escute isso. Eu quero só que você entenda. Amados, olhem para cá. O grande problema, sabe o que é? Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu estou te dizendo isso pelo seguinte. Porque existe toda uma compreensão hoje de que parece que Jesus veio e a partir de Jesus tudo é novo. Não. Jesus veio para cumprir também uma etapa dentro do propósito eterno de Deus. E te digo mais, ele não cumpriu toda a etapa. Ele só vai cumprir toda a etapa no retorno dele. Amém, amados? No retorno dele. Aí ele vai cumprir a última etapa. Então, ele já cumpriu uma parte da etapa, mas não cumpriu toda a etapa. Tá certo? E nós não podemos achar que a partir de Jesus começa tudo do zero. Não. O zero, diga comigo assim, o ponto zero. Diga, o ponto zero. Diga, é lá em Adão. É lá no Éden. Amém? É lá que começa tudo.
E nós estamos indo, até retornarmos para o ponto zero, tá certo? De onde tudo começou, tudo restaurado. É para lá que nós temos que voltar. Portanto, veja no capítulo 21 de Mateus. Quantos estão aqui? Capítulo 21 de Mateus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 12. 12 diz assim, ó. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrita, minha casa será chamada a casa de quê? De oração, mas vós a tendes convertido em quê? Quem foi que converteu a casa de Deus naqueles dias num covil de ladrões? Os sacerdotes. Observe bem, Jesus aqui está vindo no espírito de Elias para fazer o quê? Confrontar as lideranças. Porque, amados, preste bem atenção. Você tem que se submeter ao seu líder? Tem. Você tem que obedecer ao seu líder? Tem. Você tem que honrar o seu líder? Tem. Você tem que considerar o seu líder? Tem. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. Você só vai e só deve fazer isso com o seu líder se o seu líder estiver no Senhor. Quando você entende o que eu estou falando? Se ele estiver fora do Senhor, ele é apenas um salteador na tua vida. Nada mais do que isso. Quando você entende o que eu estou falando? Quando você entende o que eu estou falando? Por isso eu digo isso para você. No dia que eu me desviar do Senhor, se desvie de mim e continue com o Senhor. Amém, amado? Abra a boca, diga assim, amém. Diga comigo assim, Guto, no dia que você se desviar do Senhor, diga, eu me desvio de você e permaneço no Senhor. Amém ou não? Amados, é isso. É isso. E não pode ser, por hipótese alguma, diferente. E o que é um líder no Senhor? É aquele líder que tem a revelação do Senhor, que tem a compreensão do Senhor, que está disposto a entrar dentro do propósito eterno que o Senhor determinou e fazer acontecer. Amém, amados? Não ouvi nenhum amém. Amém, amados? Então, nós temos que entender isso de maneira clara. Por isso, o Senhor disse: vocês tornaram a minha casa um covil de ladrões, um covil de salteadores. Olha o que diz aí no versículo 23. Versículo 23. Tendo Jesus, escute isso, tendo Jesus entrado no templo, deixa-me ler o versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e as crianças clamando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram o quê? Preste atenção, olha para cá. Quando o Senhor entra na casa, quebra a tudo. Os principais sacerdotes, os líderes, os ministros, ao invés de ficarem contentes, felizes, eles ficam o quê? Indignados. Eles ficam indignados. Agora, vejam no versículo de número 23, olha aí, ó. Tendo Jesus entrado no templo, isso no outro dia, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais, o quê? Veja bem, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Preste bem atenção, olha para cá, irmãos. Jesus poderia ter respondido isso com a maior simplicidade do mundo. Ele poderia ter respondido assim: vocês querem saber com que autoridade eu entrei no templo? Virei as mesas, bati nos cambistas, os expulsei do templo, chamei todos vocês de ladrões. Vocês querem saber? Simples. Sabe por quê?
porque eu sou o filho do Deus vivo, o enviado dele, ponto. Ele poderia ter respondido assim, sim ou não? Mas ele não respondeu assim. Sabe o que foi que ele respondeu? Ele fez. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha aqui, ó. Versículo 24. Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como o quê? Assim responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo lá? Ele estava fazendo com a mesma autoridade que Elias fez o que fez, com a mesma autoridade que João fez o que fez, e com essa mesma autoridade, ou seja, andando no espírito de Elias, ele fez o que fez. Amém, amados? Por quê? Porque Elias viveu antecipado na plenitude da vida de Deus. João viveu antecipado na plenitude da vida de Deus. Mas Jesus se antecipou na plenitude da vida de Deus no mesmo espírito de Elias. Porque, observe bem, Elias é caracterizado, o ministério de Elias é caracterizado por ser um ministério de restauração. Amém, amados? E Jesus, o que era que ele estava fazendo agora? Restaurando. Então ele estava no mesmo espírito de Elias, para restaurar todas as coisas. Quantos entendem isso? Diga amém. Diga comigo assim: eu entendo isso. Agora, isso é tremendo. Sim ou não? Amém ou não? No capítulo 23, escute isso. Isso aqui é extraordinário. Capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23, de 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados aonde, irmãos? Na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não praticais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não o quê? Fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem o quê? Movê-los. Preste bem atenção. Jesus vem e diz assim: os escribas e fariseus estão assentados aonde? Na cadeira de Moisés. Ou seja, eles querem ser ministros, porém, eles ensinam uma coisa e não as praticam. Vocês podem até praticar os princípios que eles ensinam, mas não os tenham como modelo. Que coisa, hein? Vocês entendem isso? Por quê? Porque estes homens estão completamente fora dos fundamentos, fora da verdade de Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. Olha no versículo 13, capítulo 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Observem bem, amados, olhem para cá. O que que os principais líderes fora do fundamento fazem? Eles fecham a porta do reino. Você quer ver uma coisa? O que é que a igreja hoje faz? A igreja hoje coloca a esperança no coração do crente de que algo bom, excepcional, excelente está fora da dimensão da terra. Sim ou não? Não é isso? É ou não é? Agora, eu te digo,
essa terra fará a vontade de Deus, como é lá no céu. E tudo de bom não está fora da dimensão da terra, estará na terra. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso, nós temos que pôr a nossa esperança. Diga comigo assim: eu não vou pôr a minha esperança no céu. Diga, eu não vou pôr a minha esperança no céu. Diga, a minha esperança está em que essa terra vai fazer a vontade de Deus, como é lá no céu. Diga, e eu vou contribuir para isso. Diga, eu vou contribuir para isso. Amém, amados? Cada um de nós, nas áreas em que Deus nos coloca, tem que contribuir para que essa terra faça a vontade de Deus, como é lá no céu. Amém, amados? Quando você entende isso, diga comigo assim: eu entendo isso. Diga, eu compreendo isso. Versículo de número 15, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, percorreis o mar e a terra, para fazer o que, irmãos? Versículo 15. Um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais filho de quê? Do inferno. Quantas vezes? 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores o quê? Cegos. Dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? Eu te pergunto, olha para cá. O que é maior, o ouro ou o templo? O que é maior, o ouro ou o templo? Eu te pergunto, olha para cá. O que é melhor, o que eu tenho ou o que eu sou? O que é o melhor, o que eu tenho ou o que eu sou? Eu sou o templo. Amém, amado? Você é o templo. E tudo que vier às minhas mãos, eu posso santificá-los. Para quê? Para que possa cumprir o propósito de Deus. Então, nós temos que entender algo. Agora escute bem. Jesus diz assim: esses caras andam o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um discípulo. E depois eles tornam esse discípulo 2 vezes filho do inferno. Primeiro porque ele já era, por não conhecer. Agora, por conhecer engano, ele vai 2 vezes, ele está 2 vezes mais condenado ao inferno do que antes. Então, nós temos que entender algo. Preste bem atenção. Escute isso. Diga comigo assim: este é um tempo. Diga, este é um tempo. Diga, este é um tempo em que Deus levantará, diga, ministros no nível de Elias, para confrontar os falsos mestres. Então, eu mostrei para você que Elias confrontou os profetas de Baal e os postes ídolos na sua geração. João confrontou o engano de Israel e seus líderes na sua geração. Jesus confrontou duramente o sistema religioso na sua geração. E no próximo domingo pela manhã, nós vamos seguir mostrando o que vai acontecer com os líderes e ministros que Deus vai levantar nessa geração. Amém? No espírito profético de Elias. Por isso, você não pode perder essa aula, tá certo? Perder este ensino precioso. E que você que está assistindo esteja atento, também não perca o vídeo da próxima semana, porque vai ser bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, nós precisamos entender de modo muito claro que esse é um tempo extraordinário. Diga comigo assim: esse é um tempo extraordinário. Você é capaz de